E aí, torcedor, tudo bem? Vamos conversar sobre as últimas de Grêmio? Uma questão muito importante que a gente precisa conversar sobre a entrevista coletiva de ontem do vice de futebol do Tricolor. O Grêmio poderá atrasar salário nos próximos meses. Isso foi dito por ele. A gente precisa conversar também sobre a situação de Arthur. Eu sei que já tá tudo acertado, ele não vai ficar no Grêmio, o Grêmio já falou sobre isso, ele também já se despediu, mas tem um dado importante que precisa ser avaliado, eu acho que tu precisa saber também, e que o Grêmio levou em consideração nos bastidores sobre a permanência ou não do jogador. Já já a gente fala sobre isso. Eu quero conversar contigo também sobre Marlon, hein? O Marlon voltou a fazer treino físico. Uma grande notícia, uma grande imagem, porque depois daquele trauma que ele sofreu no início do ano, meu Deus, aquilo não é bom nem lembrar, é uma imagem que apavora só de lembrar, né? Então vamos falar sobre isso, te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho, a gente precisa conversar também sobre um zagueiro que tá rendendo um bom cascalho pro Grêmio. Vamos falar sobre isso já já. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra gente poder seguir tranquilo, beleza? Vamos lá então. Quero começar a conversar contigo falando sobre o treinamento, né? Ontem aconteceu a reapresentação do Tricolor lá no CT Luiz Carvalho, a preparação do Grêmio para o segundo semestre. Agora o Luiz Castro não vai ter mais aquela justificativa de que não tem tempo para treinar, de que não teve pré-temporada. Não tem. E a grande aposta é nesse período agora de treinamentos, uma preparação física melhor, uma preparação, um tempo melhor para que questões táticas sejam absorvidas pelos jogadores, né? Então, agora é a questão. Agora é a questão. Eu preciso conversar contigo sobre algumas situações importantes. Alguns jogadores não estão em treinamento ainda no CT, como por exemplo Gabriel Mack. De acordo com o departamento de futebol do clube, ele foi liberado e se somará aos restantes do grupo amanhã. Outros jogadores que também foram liberados, Amuso, Vijaçante e Noriega, foram liberados pelo Grêmio e retornam às atividades no próximo sábado. No sábado, então Mack amanhã, Amuso, Vijaçante e Noriega no sábado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é uma coisa que me incomoda, mas me incomoda assim de uma forma. Olha, porque o Grêmio treina amanhã, treina no sábado, no domingo dá folga de novo. Aí os caras não treinam, não jogam não treinam ontem, não treinaram hoje. No caso do Max se reapresenta amanhã. No caso do Vidiaçante, do Noriega e do Amuso, mais 3 dias. Então, sabe, pô, os caras precisam jogar, precisam de tempo para treinar, precisam entender a forma de jogo, precisam entender posicionamento, precisam readquirir ritmo de jogo. Aí vão ganhar mais 3 dias, vão ganhar mais uma folga no domingo, depois reclamam que não tem tempo para treinar. Diogo, mas aí tu não tá conhecendo nada. Os caras têm que descansar o músculo, os caras têm que isso, têm que aquilo. Tudo bem. Tudo bem. Cada um com a sua opinião. Cada um com a sua opinião. Agora, eu acho um absurdo. Depois vem as reclamações de falta de tempo. Mas cada um com seu cada um, né? O Grêmio fará ainda 3 amistosos nessa parada para a Copa do Mundo, tá? 3 amistosos. O primeiro contra o Cascavel no dia 27. O dia 5 de julho o Grêmio deverá enfrentar lá no Mato Grosso a Chapecoense, tá? A Chapecoense no dia 5 de julho, tá? 27 de junho, Cascavel. Dia 5 de julho, a Chapecoense. E poderá acontecer ainda um terceiro amistoso contra o Cruzeiro, no dia 12 de julho, em BH. Mas ainda não está 100% garantido de acordo com a direção. Então, garantido nós temos 2. Cascavel no dia 27 e no dia 5 a Chapecoense lá em Sinop, para ser mais exato, no Mato Grosso. E o terceiro, que é contra o Cruzeiro, ainda não está 100%, então a gente vai aguardar. Em tese, acontece no dia 12 de julho, lá em BH, lá em Belo Horizonte, tá certo? Meus amigos, eu sei que tu tá cansado de saber já sobre a situação do Arthur, que tu já não deve estar aguentando mais, na verdade. Mas fato é que eu quero te trazer uma informação, um dado bem importante aqui, sobre o aproveitamento do Arthur nos últimos meses. E isso aqui, com toda certeza, foi levado em consideração pelo Grêmio na proposta de renovação ou de contrato definitivo, para ser mais exato, pela permanência do jogador. Olha só, deixa eu trazer aqui, cadê? Aqui, imagem. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. É isso aqui que eu quero te mostrar. Que é o aproveitamento do Grêmio
com e o aproveitamento do Grêmio sem o Arthur. Deixa eu puxar para cá, porque aí eu consigo encher a tela para ti numa forma que tu consiga ver melhor. Aí, ó, perfeito. Olha só o aproveitamento do Grêmio com Arthur. Vamos pegar aqui. Aproveitamento dele com Arthur. No Gauchão, foram 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 18 gols marcados pelo time, 8 gols sofridos. Pelo Brasileirão, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados pelo time, 16 gols sofridos, 36% de aproveitamento. Copa do Brasil, 1 vitória, 2 gols marcados pelo time, nenhum gol sofrido. Sul-Americana, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 3 marcados pelo time e 3 gols sofridos. Vamos ao Grêmio sem o Arthur. 2 vitórias, 1 derrota, 3 gols marcados, 1 sofrido. Brasileirão, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 41% de aproveitamento. Copa do Brasil, 1 vitória, 3 gols marcados, nenhum sofrido. E na Sul-Americana, 2 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. O que esses números querem dizer, Diogo? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada. É muito número, é muita coisa. Beleza, show de bola. Gente, o Arthur fez 23 das 37 partidas do Grêmio na temporada, tá? Desses jogos, 59,5% dos pontos que o Grêmio somou foram sem a presença do Arthur. Com ele, a média em campo cai para 46%. Diogo, peraí, tu tá querendo me convencer que o Grêmio sem Arthur é muito melhor, então o Grêmio agora vai deslanchar? Não, eu não quero te convencer porque nem eu acredito nisso. O número é frio, o número é muito frio. Muito, muito frio. Até porque aqui nós temos jogos da Copa do Brasil, que foram jogos contra times muito, muito inferiores. A Sul-Americana eu nem preciso dizer para você, que foi um terror, né? O Campeonato Gaúcho, né? Então, que por si só já se explica. Então a gente precisa tirar apenas o Campeonato Brasileiro. Por que eu quero te trazer esses números aqui? Eu não quero te convencer de que o Grêmio não ficar com o Arthur é muito melhor. Não, não. Não, o que eu quero te mostrar são os números que o Grêmio levou em consideração na hora de fazer a proposta para o Arthur. Diogo, mas o Grêmio não fez uma proposta maior porque não tinha dinheiro. Também. Mas vocês acham que se o Arthur fosse aquele jogador que estivesse fazendo total diferença, aquele jogador que fosse tivesse os números maravilhosos, que fosse aquele jogador que, olha, arrebentasse a boca do balão, tu acha que a direção não iria pensar 2 vezes na hora de tirar o seu principal jogador, mesmo sem uma base de números? Eles não fariam isso. É óbvio que o Arthur desejava ganhar é muito maior do que o Grêmio pode pagar, e eu acredito até que seja muito maior do que o que ele valha nesse momento. E é importante a gente pontuar isso, porque o que o Arthur vinha jogando não vale 3 milhões de reais por mês, né? Vamos ser muito bem sinceros aqui. E eu gosto muito do Arthur. Eu acho que o Arthur ele tem um valor enorme no meio-campo do Grêmio. Só que não para 3 milhões de reais. Não é isso, né? Não é sobre isso. Eu acho que tá somado. Eu acho que tem muita coisa nesses bastidores aí que com o tempo vai começar a vazar. Um descontentamento do Arthur, uma frustração do Arthur por não ter ido para a Copa do Mundo, uma frustração pelo Grêmio não ter um time competitivo, uma frustração, daqui a pouco pode ter faltado um carinho a mais da direção, uma garra, um querer a mais da direção. Eu acho que faltou um pouco disso, pelo menos é a imagem que a gente vê de fora. Então eu acho que tem muita coisa que ainda ficou no bastidor. Ficou no bastidor. Mas com toda certeza, esse número do aproveitamento do Grêmio com e sem Arthur, ele fala muito por si só. E com toda certeza a direção se agarra nesses números também para acreditar que o Grêmio não precisa do Arthur. Como muitas vezes nós ouvimos isso nos bastidores. O Grêmio vive sem o Arthur. E talvez aqui esteja uma das explicações.
Eu acho lamentável, eu acho muito triste, eu acho complicado, eu não sei como é que vai ser o futuro do Grêmio. É uma situação bem complicada, o segundo semestre se desenha de uma forma difícil, porque nós deveríamos perder Gabriel Mack, ou Vieri, ou até mesmo os dois. O Grêmio que se falava em contratação de meia, falava na contratação de lateral, falava na contratação de zagueiros, falava em contratação até de um atacante, já se fala somente numa posição, e essa posição é lateral direita. Tá? Então, aquelas 4, 5 contratações que nós havíamos ouvido nos últimos dias, dá uma debreada, dá uma segurada, porque ela pode cair. Ela pode seguir somente lá na sua lateral direita. Inclusive, os elogios pro Pavon estão, ó, gigantes, gigantes. Então, não se surpreendam se daqui a pouco o Grêmio não seguir nem pela contratação do lateral direito, ou não contratar o lateral direito e daqui a pouco investir numa outra posição. Mas aquele número de jogadores de 3, 4 atletas de contratações para a janela vem caindo, vem caindo. Por que que eu faço essa observação para você também? Eu até vou pedir para que venha para cá. Deixa eu tirar aqui a imagem do Arthur. Porque ontem, na coletiva de imprensa do Vice de Futebol, o Rafael Lima, ele falou, e ele foi muito claro, o Grêmio poderá atrasar salários nos próximos meses. Fará de tudo para que isso não aconteça, buscará, claro, apoio para que isso não aconteça, mas o Grêmio corre um sério risco de atrasar salários nos próximos meses. Imaginem, esse time que nós temos hoje, que já não joga nada, com salário atrasado, é um Deus nos acuda. Ah, Diogo, tá fazendo terrorismo. Não, eu tô dando para você, colocando tudo na mesa. Eu não sou daqueles de ficar enganando, de ficar enganando. Ah, não, vamos produzir. Não. Vamos dar todo o cenário na mesa. Torcedor, ele é muito parceiro. Torcedor, ele é parceiro. Tu chama o torcedor pra arena, vamos fazer aquele movimento. Torcedor vai. Torcedor, uma camisa nova. Torcedor compra. Torcedor, um produto novo, isso aqui. Torcedor vai. Por que na hora de chamar o torcedor para ser claro, para mostrar a situação, a coisa não é assim? Então a gente precisa ser muito claro com o torcedor. Eu acho que é isso que está faltando e é por isso que eu sou dessa ideia, de trazer todos os detalhes de tudo o que está acontecendo. Eu torço muito, muito para que a realidade do Grêmio mude, mas hoje ela é extremamente preocupante. Te inscreve, deixa um like, ativa o sininho, tô de plantão. Qualquer notícia eu te trago por aqui. Quero saber a tua visão. Comenta aqui o que tu tá achando do Grêmio, o que tu acha que vai ser o segundo semestre do Tricolor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.